Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Preparados para a nossa próxima aula? Preparados para a aula de matemática? Eu também. Pegue o livro, vem voar. Vamos lá na página 80 e 81, tá? Eu já estou com o meu aqui. Quando vocês começam, já iniciam com vocês também o caderno do ladinho, que daí a prof vai explicando e vocês já podem ir fazendo, ou vão pelo menos pausando o vídeo, né? Tá? Nós vamos trabalhar esta semana com lendo dados. Dados da onde? Nós vamos ler dados de gráficos e de tabelas, tá? Então vamos começar com a primeira atividade, que é um gráfico. Observe o gráfico abaixo, a quantidade de lixo gerado e coletado por dia em 2015 por região brasileira. Lembra nas aulas de geografia que nós vimos que o Brasil é formado por 5 grandes regiões? A região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, sudeste e a região sul, onde nós moramos. Veja aqui pelo gráfico, então, né? Vamos ver o título do gráfico: quantidade de lixo gerado e coletado por dia em 2015. Olha aqui, importante, a quantidade de lixo, como é que ele está sendo colocado aqui os números? Em toneladas. Então, 20 mil toneladas, 40 mil toneladas, 60 mil toneladas, 80 mil toneladas, 100 mil toneladas, 120 mil toneladas. Lembra, uma tonelada tem 1.000 quilos, então, nossa, olha quanto lixo, né? Gerado é aquele que é produzido, né? Tanto nas casas como nas empresas, enfim, né? E o coletado é aquele que que nem nós temos a coleta de lixo, né? Que vem retirar e que é levado para os aterros sanitários. Temos uma legenda, observem aqui, nós temos que entender. Então, em azul são os dados do lixo gerado, aquilo que é produzido como eu falei para vocês, nas casas, nas indústrias, enfim, né? E o em vermelho é o lixo coletado, tá? Aqui são as regiões, então tem que entender como é que funciona o gráfico. Então, aqui na região norte foi coletado, gerado 15.745 toneladas e foi coletado 12.692 mil toneladas. Então teve 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil, em torno de uns 3 mil toneladas aí que ficou, não sei aonde, né? Lembram aquele texto que nós limos, língua portuguesa, daquela pesquisa que foi feito lá na cidade de Lima, no Peru, que usavam os urubus para achar esses lixos clandestinos? Então, se não foi coletado, provavelmente foi, né? Esses lixos foram jogados em locais clandestinos, que aí causam problemas, né? De enchentes, né? Porque estão entupindo bueiros, né? A questão de bichos, de ratos, de doenças, enfim, né? Não é nada bom. Aqui na região nordeste, ó, foi gerado 55.862 toneladas de lixo e foram coletadas 43.894 toneladas. Veja, novamente, uma quantidade grande de lixo que não ficou disperso por aí, né? Causando problemas ambientais. Na região centro-oeste, né, foi gerado 17.306 toneladas e foi coletado 16.217. Aqui tem diferença, mas não é tão grande. Na região sudeste foram gerados 107.375 toneladas e foram coletadas 104.631 toneladas. Veja que ainda também tem uma quantidade aí, né, em torno de 3 mil, pouco mais de 3 mil toneladas de lixo que ficaram. E na nossa região sul foi produzido 22.586 toneladas de lixo e foram coletadas 21.316. Aqui a diferença é um pouco menor, mas também tem diferença. Veja, lembram por que tem diferença? Por que aqui na região sudeste se gerou mais lixo e houve também coleta de mais lixo? Porque a região sudeste é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. São os estados mais populosos, que concentram a maior quantidade da população do Brasil, né? São estados bastante industrializados também, então, além de ter mais pessoas, tem mais indústrias, obviamente vai produzir muito mais lixo. A região Nordeste também é uma região bem grande, com vários estados, né?
O Centro-Oeste é uma região um pouco menor, Mato Grosso do Sul, Goiás, né, e Tocantins, né, então veja aqui um pouco menos. E a região norte, né, onde que está o grande estado do Amazonas, tem bastante floresta, então tem bem menos Amazonas, Rondônia, Amapá, Pará, né, então tem bem menos pessoas morando lá, então vai produzir menos lixos. E a região sul é onde nós moramos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né, também tem menos pessoas, né, a menor das regiões, tá? Então, menos, mas ainda assim tem uma quantidade bem grande de lixo gerado, né, e coletado. Bom, esse é o dado, da onde saiu esses dados para montar esse gráfico. A fonte foi Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil 2015, que a sigla é a BRELP, tá? Então, são dados oficiais. Agora, com base nos dados apresentados, responda as questões a seguir. Então, tem que analisar bem, né? Leitura de gráfico não é só dar uma olhada, você tem que analisar passo a passo, que a professora fez aqui. O que a legenda desse gráfico indica? Tranquilo, agora você já sabe, é só olhar a legenda aí, né? B. Qual unidade de medida foi utilizada para indicar a quantidade de lixo? Essa unidade de medida se refere a qual grandeza? Ó, o prof já comentou com vocês aqui, né? C. Quantas toneladas de lixo foram geradas por dia na região Nordeste? Então você volta para a região Nordeste e sempre vai olhar, quando ele pede gerada é um azul, né? D. Quantas toneladas de lixo foram coletadas por dia na região Sul? Então volta para a região, né, no mapa, volta à região Sul e vai olhar qual que é o coletado, a cor, né? Em qual região a quantidade de lixo gerado foi superior a 60 mil toneladas? Quantas toneladas de lixo foram geradas nessa região? Então, ó, mais de 60 mil. Então, você vai olhar aqui, ó, o que está mais de 60 mil, tá? E aí, quanto que foi gerado? É só olhar no gráfico. F. Qual é a diferença entre a quantidade de lixo gerado e a quantidade de lixo coletado na região norte? Ó, a região norte, quantidade de lixo gerado e quantidade de lixo coletado. E como é que nós estabelecemos a diferença? Nesse caso, nós vamos fazer faremos uma subtração. Ó. Foi gerado 15.745 toneladas menos 12.692 toneladas. Então, é uma subtração. Só que vocês precisarão armar essa conta, né? Fazer ela bem certinho para vocês encontrarem a quantidade, a diferença aí, né? Entre o lixo gerado e o lixo coletado. 2, agora nós vamos para a página 181. A partir do gráfico da atividade 1, o que podemos afirmar em relação à quantidade de lixo gerado e à quantidade de lixo coletado nas regiões brasileiras? Aquilo que a professora foi falando ao longo de todos eles, né? Tem muito mais lixo gerado, né? Do que coletado. Sempre tem menos lixo coletado. Então, temos problemas aí, né? 3. Que atitudes podemos tomar para reduzir a quantidade de lixo que produzimos diariamente? Converse com os colegas e o professor, depois registre abaixo as atitudes citadas pela turma. Então, como nós não estamos, né, juntos, eu fiz algumas atitudes, né? Depois vocês podem incluir outras conforme vocês vão conversando em casa. Para reduzir a quantidade de lixo, né, produzido diariamente. Então, separar o lixo é uma alternativa. Em vez de você mandar tudo lá, né, para a coleta de lixo, separa o lixo, reutilizar tudo que é possível, reciclar e repensar hábitos de consumo. Quando você separa o lixo, você vai enviar lá para coleta, aquilo que a gente coloca na rua, o mínimo possível. Porque se você pega todo o lixo que é possível reutilizar e reciclar, né, você tira uma quantidade bem grande de lixo que vai para o aterro sanitário. Então, ele vai para reciclagem. Tem pessoas aqui em Sarandi que fazem essa coleta de lixo, que nós chamamos de lixo útil, né? E também repensar os hábitos de consumo, porque nós consumimos muita coisa. Né? Nossa sociedade é bem consumista, nós temos que pensar isso. Inclusive, as empresas, né, também deveriam ter políticas de diminuir a quantidade de embalagens, né? Você compra um produto, você joga fora, né, você pensa um creme dental, você tem o creme dental dentro do tubo. Aquela caixinha que vem no mercado, você joga fora, né? Então, é um lixo que, né, um material que foi tirado, papel, são árvores, e temos que repensar muita coisa no nosso modo de viver, né?
Aí, ainda na página 81, agora antes nós só fizemos análise de um gráfico, agora nós vamos fazer análise de uma tabela. As embalagens de alimentos e bebidas, elas trazem uma tabela com informações nutricionais do produto, a gente chama tabela nutricional, né? Observe a tabela nutricional abaixo e responda as questões. Aqui não diz o produto, mas eles são informações nutricionais, né? A porção de 50 gramas equivale a 2 fatias. Provavelmente deve ser uma tabela nutricional de um pão, né? Então, os dados que estão aqui equivalem a uma porção de 50 gramas. E 50 gramas são 2 fatias. Quantidade por porção e aqui tem os valores, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Valor energético são as calorias. Então, 50 gramas ou 2 fatias tem 113 calorias. Tá? Então, quem está fazendo o regime, sempre é bom olhar as calorias. Carboidratos, né? São substâncias que tem dentro do, né? Provavelmente que eu falei para vocês, eu penso que é um pão. Então, de carboidratos tem 14 gramas, né? Dos quais, né? Ainda tem açúcares. Então, tem 14 gramas de carboidratos em cada 50 gramas, ou seja, em cada 2 fatias. Açúcares tem 0,2 gramas, então é bem pouquinho. Proteínas, né, tem 8,7 gramas. Gorduras totais, né, tem 2 gramas, né, daí tem gorduras saturadas, que é 0,4 gramas. Gorduras trans não tem. Gorduras monoinsaturadas, 0,5. Gorduras poliinsaturadas, 1,4. Colesterol é 0, né, não tem. Fibra alimentar tem 4,2 gramas e sódio tem 150 miligramas. Olha, sódio, gente, é sal, tá? Ó, quando fala em sódio, nós estamos falando em sal. 150 miligramas é uma quantidade bem grande, tá? Valores diários, então, dever referência, aqui tem os asterisco, né? Os valores diários de referência, né? Com base em uma dieta de 2.500 calorias, né? Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas, né? Aqui são os valores diários, tá? Então, veja, você tem 150 miligramas de sódio, o valor diário é 8, então tá bem acima, tá? Cuidar isso. 8 gramas, eu acho aqui, né? São os... base na tabela, 2.500 calorias, não está dizendo quais são a unidade de medidas. Mas enfim, as tabelas, né, tem que olhar todos os alimentos. Professora, o que são carboidratos, proteínas, fibra alimentar, essas questões. Eu penso que na aula de ciências a professora deve estar trabalhando com vocês, o corpo humano, quando trabalhar o aparelho digestivo, vai falar dessas substâncias que o nosso organismo precisa para ficar forte. Então, os carboidratos são aquilo que nos dão energia. E não são, o açúcar não é um carboidrato, né? Os carboidratos se transformam em açúcar. Temos alimentos que tem carboidrato, é o pão, né? Todas as massas, tudo que tem farinha, né? Batata, que mais arroz, né? Isso tudo vai se transformar em carboidrato, que dá energia. As proteínas são construtoras do nosso organismo, são as carnes. Tem nas carnes, no leite, nos ovos, tá? A gordura, então tem que cuidar um pouco mais, né? Que daí tem o óleo, né? A gente chama banha, a manteiga, a nata, tudo isso tem gordura. Fibra alimentar vem dos vegetais, né? Porque os vegetais, eles têm uma fibra que ajudam na questão, inclusive, da digestão, tá? E o sódio, eu falei para vocês, é o sal. Mas com certeza a professora de ciências vai trabalhar ou já trabalhou com vocês esses elementos melhores, tá? Então, o importante é olhar toda a tabela, item por item, tá? E agora vamos ver as questões. A que porção do produto se referem os dados dessa tabela? Que porção? Uma porção de 50 gramas que equivale a 2 fatias. Essa professora já ajudou. B. Qual dos nutrientes indicados nessa tabela nutricional há em maior quantidade em uma porção do produto? Então é só voltar ali aquilo que tem maior quantidade, né? Se uma pessoa consumir 2 porções desse produto, quantos miligramas de sódio ele vai ingerir? Então, uma porção ele vai ingerir 150 miligramas de sódio. Se ele vai comer duas porções, ou seja, 4 fatias de pão, quantos de sódio vai produzir? Então tem que fazer uma continha aqui que vocês já sabem que vão fazer, certo? E aí, tchau, eu volto logo, temos a aula de geografia ainda, né? E a aula da semana de matemática.
Veja, gente, é bem tranquilo. Vocês precisam retornar tanto ao gráfico como para a tabela para analisar e retirar os dados, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Beijos, até a próxima aula.